Boa noite, meus queridos. Aqui estamos em mais um podcast do Soltando o Verbo. Carlos Gonçalves não poderia deixar de parabenizar você, de desejar um Feliz Natal para você e toda a sua família. E não é porque é Natal que nós deixaremos de passar em branco o nosso episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre vida pessoal, vida profissional, vida eclesiástica. Talvez você fique aí nessa dúvida, né? Será que dá para separar a pessoa, o profissional e a igreja? Para mostrar para você se dá ou não, nós trouxemos uma pessoa que vai nos ajudar a fazer essa travessia nesta noite. Está aqui com a gente o... Meu nome é Lucas, sou casado, tenho uma filha linda, uma família maravilhosa, sou contador, trabalho como analista contábil, também sou músico, ministro de louvor na minha igreja, e a gente está aqui hoje para bater um papo bem legal a respeito das coisas. Nossa, Lucas, mas então vai ser maravilhoso. Ó, e você que está nos assistindo aí, aproveite para poder compartilhar esse podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito, aproveite, faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações da plataforma. E lembrando que nós estamos na Spotify, Amazon Music e na Apple Podcast, porque às vezes você na sua tarefa do dia a dia não tem condições de nos assistir, mas não te impede de não nos ouvir. Mas Lucas, e aí? Vamos começar então pela vida pessoal. Afinal de contas, todo ser humano, quando aqui chega, antes de ser profissional ou estar envolvido em uma igreja, primeiro ele é uma pessoa. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua jornada pessoal. Bom, pessoal, o que eu posso dizer, né? Cara, hoje eu, tô vivendo um momento maravilhoso da minha vida, né? Com a questão da minha família. Então, assim, a gente tá com a Liz lá em casa, a Liz tá com 7 meses, indo para 8 meses. Então, a gente tá vivendo, assim, a experiência mais marcante, mais emocionante da vida de uma pessoa, né? De uma família, que é o nascimento de um filho. Então, assim, a vida nossa mudou bastante, né? Nesses 7 meses para cá. Mas está sendo maravilhoso, cada passo, cada detalhe, cada dia a dia, né? A gente trabalha o dia inteiro, fica cansado, mas na hora que chega em casa, vê o sorriso dela, vê a alegria dela, assim, muda completamente, é verdade. Todo mundo diz sobre isso, né? Então, hoje, a vida pessoal, a gente tem vivido essa questão de estar vivendo mais em família, de estar descobrindo o que é, né, viver a três, e tem sido maravilhoso, fantástico. Fez alguma faculdade para poder aprender a ser esposo e depois uma pós-graduação para aprender a ser pai? Como é que foi isso daí? Nada, nada, nada. A gente é aquele negócio, a gente vai entrando de cabeça, vai vivendo e no meio do caminho a gente vai aprendendo, né? A gente não sabe todas as coisas, não sei tudo, né? A gente sempre tem que aprender e a gente vai aprendendo muitas vezes errando, né? Então, na vida dois, a gente às vezes comete alguns erros, alguns deslizes, né? A dois, enfim, a gente vai aprendendo a viver com o casal e com o pai é a mesma coisa, né? A gente aprende a trocar uma fralda, a gente aprende a dar um banho, a gente vai perdendo medo ali no dia a dia e vai virando automático, né? Vai virando uma coisa maravilhosa de se viver. E nos primeiros banhos da Liz, foi mais traumático? Aquele medo de pegar aquele serzinho tão delicado e pequeno? Como é que foi? Assim, ó, desde o hospital foi uma experiência, assim, marcante, né? Até eu brinco com a Lid, que, assim, eu queria ter 2 filhos, né? A Lid não tá pensando em segundo nem a pau. Mas não é momento para isso. Mas, assim, lá no hospital, quando a Liz nasceu, foi algo maravilhoso, né? Eu segurando ela no colo e olhando para ela e, tipo, emocionado, chorando durante boas horas, né? Então, assim, lá no hospital eu fui tentando aprender, né? Como que era trocar uma fralda, via, observava, porque eu sabia, né? A Lid teve uma cesariana, então precisaria de total apoio. E aí, em casa, acho que o primeiro banho foi minha sogra que deu, já o segundo em diante foi eu. E maravilhoso, assim, sabe? Porque tem que fazer, o pai tem que ser presente, né? Não é só simplesmente fazer o filho e achar que a mãe, né, vai tomar conta de tudo. Não, o pai tem que ser presente, o pai tem que ajudar, o pai tem que se doar também. Então, tem sido incrível. E dia após dia você tem presenciado essa evolução na Liz e automaticamente o amor vai crescendo dentro do teu peito. Sem dúvida, sem dúvida. É algo assim inexplicável. Né? Você que tem 2 filhos, né? Você sabe como é que é. Já são grandes, mas com certeza você deve, né, lembrar a todo momento de
de como eles eram, né, crianças e tudo, então a gente tá vivendo essa fase. E o sentimento que eu tenho muitas vezes é que, assim, a gente tá vendo passar muito rápido. Parece que foi ontem, já daqui a pouco a gente tá indo para 8 meses, no dia 22 agora. Então, assim, daqui a pouco é festa de um ano, aí a gente já tá correndo, já tá ficando de cabelo branco. É Ué, dinheiro que olha, o tem Carlinhos que... já tá de cabelo branco, ó. Não, Já Aí, tá... ó. não. Pela ordem, isso daqui não é cabelo branco, isso daqui é platinado, tá na moda, e o Lucas já está aderindo à moda também. Aí, ó. Olha lá, ó, Já Eu tô no comecei- caminho, Carlinhos. já Tô no comecei. caminho. sabe? Não, mas ele agora tem o neto. O neto Então, agora já, então. já tá curtindo o neto. Felizes, Carlão, são aqueles cabelos que branqueiam, mas não caem. O que você quer dizer com isso? Não, fica aí para você refletir. Sei como é, ó, você vai ver. Não perde pra esperar. É porque a gente tem percebido que a sua testa anda aumentando, Carlão, sabe? Carlinhos. Então, né, Lucas? E aí? Mas, Prefiro não opinar, gente. sabe? Mas isso é legal, Lucas, sabe? Isso que você tá falando, porque tem que aprender e fazer. Não tem tu, vai tu mesmo. Uhum. É mais ou menos isso. Exatamente. Acho que não tem uma fórmula, né? Se tivesse uma fórmula que desse pra gente poder seguir, não tem. Tem coisa que não tem fórmula. Tem coisa que a gente tem que entrar de cabeça, viver a situação, ir aprendendo e observando, né? E como eu disse, né? A preocupação agora é festa de um ano, e dinheiro, e isso e aquilo. Mas, assim, é uma coisa que a gente tá vivendo com muita intensidade, porque se a Alice for filha única, né? Espero que a Lidiane um dia mude de ideia. Mas se a Alice for filha única, vai ser o único bebê que a gente teve. Então, assim, a gente tem que aproveitar, tem que se doar, tem que viver intensamente, porque vale a pena, né? E acaba que na hora que passar, a gente vai sentir saudade de tudo isso. Uma coisa na sua cabeça, certo? Depois que o médico falou que lá em casa que a Ana Clara era menina, dali para frente nunca mais sobrou dinheiro, tá? Não sei se isso vai amenizar ou não o seu orçamento. Então eu tô sossegado, Carlinhos. É. Não, cara, coisa de menina é tudo muito mais caro, cara. Pois é, Você fica bobo de ver. pois é. Já que estamos falando de orçamento, Vamos lá. o que te levou para ciências contábeis? Bom, vamos lá. Vou tentar lembrar exatamente o que aconteceu nessa escolha, né? Eu lembro que em 2012 eu fiz um técnico em administração no Senac, né? Formei em 2013. Senac, é um merchan aí, depois lembra da gente, hein? Senac, isso aí. Sou ex-aluno 2 vezes, hein? E assim, eu lembro que em 2012 também foi o ano que eu conheci esse camarada aqui, que eu posso chamar assim de amigo, mais que amigo, é como se fosse da família, né? E a gente se conheceu na igreja na época, e eu lembro que, eu não sei exatamente como que foi aquele diálogo. Eu lembro que eu cheguei em você e falei assim, olha, que faculdade que eu posso fazer? O que você me indica? Você lembra disso? E aí você falou assim pra mim, pô, você já fez administração, técnico em administração, eu te oriento a fazer ciências contábeis. E aí eu acreditei na loucura dele e fui. E assim, 2015 foi que eu entrei no curso, lá na Univas. Univas, gente, Ó. pessoal, Lembra da gente aí, hein? gente boa lá. E assim, foi uma experiência muito marcante porque eu estava no comércio na época, trabalhava numa loja, né? Eu era gerente dessa loja. E pensa bem, você entrar numa sala com quase 60 alunos, que boa parte da sala já trabalhava no escritório, já tinha vivência contábil e tudo, e eu era um cara que não tinha essa vivência. Então, no meio do caminho, acabei saindo dessa loja, e na época um escritório, que foi o precursor aí da minha vida na contabilidade, me abriu a oportunidade para ser estagiário. E dali em diante tudo fez sentido, porque aí uniu tudo aquilo que eu aprendi no curso e tudo aquilo que eu fazia na prática. Então o curso ele é teórico, né? Não tem como fugir disso, mas a prática também me ensinou muito mais do que o próprio curso. E desde então são aí 10 anos, né? Desde que eu comecei ali no curso até hoje, 10 anos, né? De carreira, vamos assim dizer. E firme em escritório de contabilidade. E hoje eu estou na Preste Contabilidade, né? Vai fazer 5 anos em abril que eu tô Preste, lá. ó o merchan aí, Preste. Rogério. Lembra da gente, Rogério. Rogério, meu chefe, né? A Lidiane e o Norival também, que são os donos do escritório. Pessoal muito bacana, deu essa oportunidade. A gente tá lá, né? Umbrando, se ajudando. Sou do setor contábil, então o setor contábil, ele
Agora ele começa a trabalhar bastante até meio do ano. A gente tem várias obrigações acessórias para poder entregar para a Receita, mas é um trabalho que eu me encontrei, que eu falei assim, pô, tem todo sentido, faz toda a lógica para mim. E porque um grande amigo me deu um ótimo conselho. Então, essa é a importância da gente ter amigos de verdade, porque um amigo muitas vezes ele vai te dar um conselho e esse conselho vai ser pro resto da vida. Então, eu te agradeço, porque hoje eu estou na contabilidade pelo seu conselho. Maravilha, já que você falou de conselho, eu também quero aconselhar você que às vezes você tem uma comunicação meio deficitária. Quer melhorar a sua comunicação, a sua fala em público? Aproveite, vai estar aí no comentário fixado, o pessoal da produção vai colocar aí, um curso de comunicação através de uma oratória mais bem estruturada. É o Oratória 2.0, está disponível lá na Hotmart. Você vai ter condições de aprender a organizar os seus pensamentos, a trazer clareza na sua forma de organizar as suas ideias, inclusive. Então, fica a dica, já que o Lucas aqui falou que seguiu um conselho meu e deu certo, eu fico feliz por ter dado certo. Quero também te aconselhar que, além de melhorar a sua dicção, a sua forma de expressão, você pode, inclusive, através de uma oratória bem estruturada, melhorar o seu ganho financeiro. Fica aí o conselho, tá? Natal, receba como um presente. Mas, Lucas, e aí, continua, tá? Como é que tá lá, então, dentro da contabilidade? Temos aí a reforma tributária. Eu sei que não tem dor de cabeça nenhuma, porque é tudo tranquilinho, tudo sossegado. Eu sei que teve aí umas mudanças aí nas notas fiscais emitidas pela prefeitura, tiveram que fazer uma capacitação. E aí, conta um pouquinho pra gente disso, como é que foi? Bom, vamos lá. Eu sou do setor contábil, então assim, vou falar essa parte que tem alterações são do fiscal, né? Eu tenho um conhecimento mais superficial assim, mas vamos lá. Teve essa mudança, né, da reforma tributária. O próximo ano de 2026 é um ano, né, de transição, é um período de adaptação, né? Alguns impostos federais vão sair de cena e ser um recolhimento único, né? Através da IBS, da CBS. Ainda não tem uma alíquota definida, né? Está esperando aí a homologação para ver o que vai ser disso. Entre outras mudanças também, por exemplo, o que tange mais o nosso setor lá, a distribuição de lucro. Para quem é empresário, né, tira o seu prolabore, tira também a distribuição de lucro. A distribuição de lucro sempre foi isenta, né? Próximo ano, 2026, ela não é mais isenta, ela vai ser tributada. E uma série de outras regras, né? Então, assim, a gente está acompanhando de perto. Lá na Preste Contabilidade, a gente dá toda a assessoria aos clientes, né? A gente procura sempre deixar o cliente o mais informado possível para ele não ser pego de surpresa. Então, nossa missão é essa na contabilidade, mas é uma coisa que vai deixar muita gente de cabelo em pé, né? Toda mudança é um pouquinho traumática, ela traz um pouquinho de, né, de desconforto, mas tudo dentro do prazo, né? Após ser feito aí os primeiros meses, com certeza o pessoal vai entender melhor como vai funcionar. E é isso, por hora é isso. Não tem muito o que dizer ainda, porque vai ser um período de teste, né? Como é? Carlinhos, Sim? só então interromper você, né, estamos falando sobre coisas novas, essa parte de contábil, e a gente também tem que falar sobre o futuro aí do Brasil, questão das vagas de emprego. Vamos falar sobre BM Vagas agora. Maravilha, vamos lá então. Olha, estamos falando aí da questão da reforma, né, da tributária, reforma tributária, conforme tem tanto se falado aí. Está na hora de você começar a pensar na reforma, da maneira como você tem contratado os seus funcionários, os seus colaboradores. Aquela maneira antiga não funciona mais. De você fazer entrevistas de emprego, de você fazer as dinâmicas em grupo, tudo isso faz parte do passado. Você, empresário, precisa focar em gerenciar e administrar a sua empresa com foco em lucro. Essa parte de contratação você pode deixar para BM Vagas. Para que isso aconteça, você precisa tão somente passar as informações necessárias daquele cargo que você tem e que está disponível para ser preenchido. O restante a BM Vagas faz para você com toda simplicidade e efetividade. Eles têm milhares de currículos já cadastrados dentro de um sistema e vão ter condições de indicar para você aquele que melhor adequa à vaga disponibilizada. Então, para de ficar quebrando cabeça e use
as ferramentas disponíveis na atualidade. E a BM Vagas tem condições de atender você em todo o território nacional. Pensou em contratação? BM Vagas. Contato deles está aí na telinha. Como é lidar com números? É melhor lidar com números? Carlão, olha a pergunta provocativa. Olha aí, não começa não, Carlinhos. Não começa não. É melhor lidar com números ou com pessoas? Cara, pergunta difícil. Pergunta difícil. Os números são exatos. Os números são exatos, é o que eu ia falar. Então, assim. Você quer que eu responda, Carlinhos? Vai, Carlão, vamos ver. Vai, Carlão. Vai. Não, deixa pro profissional. Deixa pro profissional. O bom de mexer com número é justamente isso, né? Quando a gente tem alguma diferença de saldos entre contas, a gente tem que pesquisar e analisar e ver onde que está o problema, onde que está a diferença, né? E o número ele não reclama. O número não tem boca, né? Então é muito mais fácil mexer com o número. Mas com pessoas também é desafiador, mas é bacana. Porque eu vejo assim, a gente tem que aprender a saber lidar com as pessoas, entender qual é, por exemplo, a dificuldade do outro. Um exemplo, eu posso chegar aqui e te corrigir, mas tudo é a forma como eu vou falar, é a entonação. Então, às vezes, você não gosta que eu chegue e fale assim, de forma, sei lá, de uma forma enérgica. Então, a gente tem que saber entender cada perfil, cada pessoa, para que a gente consiga saber lidar bem em todas as relações, né? Então, pessoas é um pouquinho mais desafiador, mas é bacana. Eu também não, assim, eu sou do diálogo, sempre gostei de dialogar. Então, assim, para mim é tranquilo. Maravilha. É um assunto que a gente nunca tratou aqui, tá? Você vai ser o primeiro, mas eu acho que faz jus ao momento. Faz jus ao momento, certo? Como é que tá o coração flamenguista? Não é, Carlão? A gente nunca tratou Carlinhos, sobre esse assunto aqui. Você vai começar a falar desses problema polêmico? Não, mas eu acho, Carlão, que... Carlinhos, vou desligar aqui. Não, Carlão, pensa bem, a gente nunca... Ó, mais de um ano, praticamente um ano aí, né? A gente tá completando. Um ano que nós estamos juntos aqui. Estamos juntos aí. Segunda temporada já do podcast, até bonita. Mas aí, nova depois de velho, você vai querer uma encrenca? Ah, não, mas eu acho que ele merece essa oportunidade. Como é que tá o coração flamenguista aí? Obrigado pela oportunidade. Bom, o que acontece, gente? Flamengo, de onde surgiu o Flamengo na minha vida, né? Eu lembro que, assim, meu pai era atleticano. Então, mas meu pai também nunca me deu uma camisa de futebol. Eu ganhei uma camisa de futebol de uns vizinhos que a gente tinha lá no bairro Belo Horizonte. Não sei se eles vão poder ver esse podcast, se porventura vierem a assistir, né? É o Masson e a Marta, né? Então, eles me deram uma camisa que era do filho deles, e uma camisa linda do Flamengo. Eu não sei, assim, eu devo ter ganhado ela ali em 95, 96. Era uma camisa polo do Flamengo, que provavelmente era do Zico, era 10. E era uma camisa de linha. Linda, 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 de polo e tal. E ela me deu aquela camisa. Então, no momento que ela me deu aquela camisa, eu virei flamenguista. Ah, né? foi aí que começou, então? Foi aí que começou. Então, começou aos 6 anos de idade, 5 para 6. E aí eu comecei a entender futebol a partir mais ou menos ali dos 8, 9 anos de idade. E aí acompanhei o Flamengo desde então. Então, assim, vi vários títulos, a gente teve várias ameaças de rebaixamento, né? O Flamengo foi muito mal das pernas em muitas épocas. Mas hoje é um símbolo de uma gestão muito bem feita, né? Essa gestão, se não me engano, na gestão do Bandeira de Melo, em 2016, foi onde ele equilibrou as contas, não contratou ninguém de estrela, disse que não ia brigar por título porque tinha que arrumar a casa, e a partir de 2019 foram os títulos, né, da Libertadores, Brasileiro, e esse último título agora é maravilhoso, né? Em cima do Palmeiras, um grande rival, um time que tem, né, um planejamento também tão parecido com o do Flamengo, mas sou flamenguista e tô comemorando muito, e enfim, só alegria. Então, Carlão, agora você entendeu o motivo da pergunta, você entendeu? Sabe, Sei. aí próximo aí... A gente vai conversar depois nos bastidores, Natal, tá? você sabe como é que funciona, ô Carlão? Natal, vamos dar de presente para ele essa oportunidade dele Não, tá certo, externar essa alegria dele, né? Quantos títulos da Libertadores? Somos tetracampeões da Libertadores. Tetracampeões da Libertadores, olha só que bacana, ó.
Eu só Olha, não vou discutir, Carlinhos, porque eu não sou muito fã de futebol e eu não tenho time pra torcer. Senão a gente vai ter uma conversinha depois, tá? Carlão, não. eu ia te perguntar qual time que você torce. Não. Aí que tá, já que tá falando sobre esses assuntos, você desde pequeno foi induzido a gostar de futebol, certo? Sim, E o meu pai já gostava de automobilismo. legal. Então, desde pequeno, eu gosto de carro, Fórmula 1. Não só Fórmula 1, mas porque eu acho que existe um mundo além do Fórmula 1. Existem outros automóveis. Sim, Então, não vou ter esse problema com vocês, não. Tá bacana. tranquilo. agora, Lucas, como que foi a convivência com o seu pai? Você é flamenguista e ele é atleticano. E aí? Cara, Era numa boa ou a autoridade paterna imperava? não, meu pai sempre foi tranquilo com isso, né? O pai, ele assistia, ele jogava bola, né? Gostava de futebol. Pessoa Mas fantástica, né? fantástica, né? Só saudade, né, do meu pai. Mas assim, o pai era tranquilo, é de uma família que lá é dividida entre Cruzeiro e Atlético, então eles são mineiros de fato, né? Então Nossa, imagina como deve ser de casa no final de semana. Meu a Deus. família é grande, então sempre teve essa divisão entre Galo e Cruzeiro. Mas o pai era tranquilo com isso, né? Tanto é que ele viu que eu tinha, assim, um fanatismo além da conta, então enquanto estava sob o controle dele, tomei vários castigos, né? Então, assim, chegou uma época que o castigo que mais doía era não poder assistir futebol. E já aconteceu. Lembro que em 2003 eu estava com 13 anos, o Flamengo chegou na final de Copa do Brasil com o Cruzeiro. O primeiro jogo eu assisti. O segundo eu tava de castigo. Eu só escutei do quarto a derrota, entendeu? Então, assim, o pai era fantástico, né? Não tem que falar dele. Assim, mas também nunca foi contra, tanto é que o Gabriel, né, meu irmão caçula, é flamenguista por minha causa, né? E o Daniel se tornou atleticano por causa do meu pai, então tá tudo certo, não tem Tá. problema. E a Lidiane simpatiza com algum time? Atleticano, mas não acompanha. Não acompanha. Mas pelo menos o sogro, então, né, dela tá sossegado, né? Falou assim que você casou bem. Pois é, e meu sogro é flamenguista, vai pra você ver. E a Liz já é flamenguista, porque já dei o manto pra ela, então Ah, tá tudo entendi. certo. Já batizou. Já. Tá certo, tá certo. Lucas, agora a questão da espiritualidade. Falamos aí um pouco sobre a vida pessoal, sua vida profissional. Você entende que o ser humano precisa ter uma vida espiritual ativa? Sem dúvida. Eu acho que o ser humano ele tem essa ânsia, né? De entender o porquê que ele foi criado, de entender qual é a missão dele aqui na Terra. Tem gente às vezes que duvida ou não sabe explicar, mas eu acho que assim, a pessoa que ela tem assim um vazio talvez dentro de si e tal, é porque ela não quer descobrir aquilo que realmente faz sentido para ela, né? O real motivo dela ter sido criada, né? Existe um criador, existe, né, um Deus que fez todas as coisas e que por meio dele nós existimos, né? Eu sempre penso muito nisso, fico refletindo, né, a grandeza de Deus, porque pensa nós aqui, né, seres humanos com muita capacidade intelectual, uma inteligência, a gente tem sensores, né? A gente vê, a gente enxerga, a gente sente cheiro. Cara, é uma coisa impressionante que só um criador, um ser supremo como o nosso Deus poderia fazer. Então, assim, eu acho que o ser humano ele tem sempre essas dúvidas de onde que eu vim, para onde que eu vou, o que que eu estou fazendo aqui. Então, tudo isso se explica na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus, né? Eu acho que o ser humano ele precisa de uma forma assim muito íntima e muito urgente estar conectado com esse Deus. E quando que você chegou a essa conclusão? Bom, eu assim, contando um pouco da minha história eclesiástica, vamos assim classificar, né? Eu já nasci praticamente num berço evangélico, né? O meu pai, quando casou com a minha mãe, meu pai sempre foi evangélico, de uma família evangélica, mas naquele momento ele não estava seguindo, né? Tava à parte com a igreja e minha mãe veio de uma família católica. Então meu pai, ele em um dado momento, ele quis, né, se reconectar, viu um adesivo no carro de um pastor. Posso até mandar um abraço para ele, pastor Paulo Abreu, que hoje está nos Estados Unidos. Meu pai viu o adesivo da comunidade evangélica na época no carro dele, esperou ele chegar, e eu acho que meu pai estava fardado no dia. Então pensa bem, o cara chegando no carro, né, e um cara fardado esperando ali, né? O cara deve ter pensado, o que eu fiz de errado? Mas meu pai viu o
o adesivo no carro se interessou. E aí, a partir daí, o Paulo acompanhou, né? Minha mãe começou a ir também. Eu já tinha aí nessa época uns 2, 3 anos de idade. E desde então, vivi no meio disso, né? No meio do evangélico, no meio da igreja. E isso para mim fez todo sentido. Acho que ali por volta dos 12, 13 anos, eu já pegava a Bíblia na igreja e o livro mais assim que me fascinava era Apocalipse. Pensa bem, uma criança de 13 anos, né, vamos assim dizer, lendo Apocalipse. Mas isso mostrava um pouco do senso de urgência, do senso de realidade que eu já estava desenvolvendo, né? Ali onde narra a volta de Jesus, o que vai acontecer no final dos tempos. Então, tudo isso para mim fazia muito sentido. E com 15 anos eu lembro que eu batizei, né? Foi uma decisão onde a gente aprende, né, que a gente tem que se despir do velho homem, que algumas práticas, né, que a gente tem ao longo da vida, a gente tem que deixá-las, né, por amor a Cristo. Então, de lá para cá foi onde tudo assim fez ainda mais sentido, né? Foi onde começou minha vida ministerial, o envolvimento que eu tenho hoje com música, com louvor, começou nessa época. Então, assim, só gratidão mesmo a Deus por tudo que Deus me proporcionou nesse sentido. Tá, você falou aí da questão do louvor. Que instrumento você toca? Toco violão, de ofício é violão, mas também fiz aula de contrabaixo, então toco os dois instrumentos. E arranho muito pouco no teclado. Então, assim, o meu cargo-chefe mesmo é violão. Ah, isso, Multitarefa. Mais ou menos. Um pouquinho. o violão foi dom? Você foi aperfeiçoando ou foi técnica? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Vamos lá, deixa eu contar a história bonitinha lá de trás, né? Detalhe que eu não queria nada com música. Não me via fazendo nada nesse sentido. Eu tinha um sonho, como todo garoto, de jogar bola. Queria ser jogador. Mas nesse sentido, meu pai nunca, assim, como posso dizer, apoiou, né? Porque talvez meu pai já sabia dos riscos, né? E também das condições de você ter um filho jogando em um clube, você precisava ter dinheiro, coisa que na época pra gente era escasso, né? A gente chegou a passar dificuldade. Então, assim, não tinha essa possibilidade. Mas eu vivi com esse sonho durante muito tempo. Tanto é que eu fui treinar num clube, vamos dizer, num timinho lá, em São Lourenço, né? Num pessoal que tinha uma escola, uma escolinha, né? Vamos assim dizer, um time que era próximo ali da minha casa na época. E eu fui treinar lá, era gratuito, né? Não pagava nada, então estive lá treinando. Então, assim, até os 15, 16, até 15, 16 anos eu achei que daria certo. Eu tinha aquela ilusão. Nossa, um dia eu vou jogar, vai ter um olheiro lá, o olheiro vai ver eu fazendo gol e vai me levar. Isso nunca aconteceu. E aí, nesse cenário todo, eu em São Lourenço já, na igreja que a gente estava na época, senti Deus tocar no meu coração muito forte no culto de domingo. Quando eu cheguei em São Lourenço, a igreja tinha uma equipe de louvor maravilhosa. Maravilhosa. Uma equipe, assim, que na época tocava as músicas do Toque no Altar. Você deve ter pego essa época também. E era coisa, assim, maravilhosa. Nossa, eu falava, cara, o cara que ministra muito bem, canta muito bem, o pessoal toca muito bem. Só que essa galera saiu. Teve um racha na igreja, essa turma acabou saindo. E quem estava no louvor naquele dia, que Deus tocou meu coração, eram pessoas simples. Mas eu não entendia muita coisa, mas via que tinha alguma coisa errada. Parece que tinha alguma coisa que não estava numa sintonia perfeita. Mas eu era também um cara muito tímido, não conseguia conversar igual a gente conversa aqui, olho no olho. Né? Eu tinha aquelas fugas, né? Então, em dado momento ali, nesse dia, eu senti meu coração queimando, não sei explicar, não sei, assim, narrar o que aconteceu ali. Eu senti um peso no meu coração e uma voz dizendo que meu lugar era lá em cima. Eu falei assim, cara, mas e lá em cima como? Não sei tocar nada até então, só cantar. E eu achava que eu tinha uma voz afinada, mas era só isso. Eu tinha timidez, eu não, né, não tinha aula, não tinha vivência nenhuma com música. A única experiência que eu tive, um parênteses, foi quando eu morava em Lavras ainda, um ano antes de eu ir para São Lourenço, isso em 2004, né? Em Lavras, os meus tios tinham uma banda. Meu tio Edmar, baterista, e o Wellington, guitarrista, né? E o Wellington deu um violão pra gente, pro Daniel aprender. Eu nem tinha interesse em querer aprender. Então, quando nesse dia Deus tocou no meu coração para poder subir, eu cheguei na pastora responsável e falei, quero cantar. Ela meio assim, né, não dando tanta credibilidade assim, vai lá, canta com jovens, né?
Falei, beleza, avisa o jovem lá, o líder dos jovens, fala que você quer cantar. E eu cheguei e avisei ele, falei só, eu quero cantar. Aí marcou um teste. Aí no primeiro ensaio que eu fui, teve uma discussão, um quebra-pau de um com o outro lá, e não teve ensaio no dia. Eu tive que voltar mais uma semana depois, né? Pensa bem na ansiedade, né? Pô, vou voltar mais uma semana depois. E eu lembro que eu cantei aquela música Toda Sorte de Bênçãos, né? Do Toque no Altar, para a direita, para a Uhum. esquerda e tal. E o pessoal só olhou e falou assim: peraí, esse cara tá cantando desse jeito? Que, tipo, nunca tinha cantado, né? Exceto nesse dia no estúdio, mas uma música só. E dali em diante começou minha trajetória no Ministério de Louvor, né? E aí, passado aí, acho que alguns meses, ou um ano no máximo, teve uma oficina na igreja de uma pessoa que ia dar aula para quem quisesse ter aula de violão. E eu lembrei do violão que estava parado lá em casa que o Daniel não aprendeu. E aí fui fazer aula. Então, assim, foi mais ou menos aí um ano e meio para poder dominar. Então, assim, tocar instrumento, nunca toquei, né? Tive que aprender, tive que aperfeiçoar, tive que. E engraçado que meu pai, um parêntese, né? O meu pai, ele não comprou uma chuteira para eu treinar no campo. Eu treinava com tênis que eu tinha lá de futsal, etc. Mas a aula ele investiu. Então a aula ele pagava assiduamente ali todo mês. Então eu saía com meu violão e andava uma distância de 40 minutos até onde o professor dava aula, fazia uma horinha de aula, voltava para casa e, e ali, né, treinando todo dia e tentando estudar ao máximo e se tornou no que se tornou, né? Já toco já há quase 20 anos, né? E é o tempo que eu tenho de Ministério de Louvor, 20 anos. Que legal, Lucas. Que legal. Então, você vê, ó, estamos aí em pleno Natal, conversando com vocês, e se você ainda tem sonhos, é só colocar nas mãos de Deus que acontece. Simples assim. Às vezes você pensa que o sonho é seu. Na verdade, é ele queimando o teu coração por um sonho que é dele e ele quer realizar na sua vida. Aí, então você começou a treinar, hoje você é ministro de louvor. Sim. Tá? Existe ainda desafios hoje? Ô, Lucas, segura aí. Já que você responde. Certo. Eu vou ter que falar agora da Fit Mineira, Carlinhos. Maravilha. Vamos lá. Estamos aí no Natal. Provavelmente você já se fartou na ceia desta noite de ontem para hoje. Já se esbanjou no que sobrou da ceia no almoço. Amanhã você estará com a sua consciência pesada, pensando o que eu fiz. Põe uma coisa na sua cabeça, que todo mundo no final do ano se preocupa. O que engorda não é o que você come entre Natal e Ano Novo, mas sim entre Ano Novo e Natal. Então, pensando nisso, já que você depois das festas provavelmente vai querer entrar em forma por conta do verão, é que entra na sua história a Fit Mineira. Porque amanhã você é resultado do que consome hoje. Então, para você não ter problemas de saúde, nem problemas de sobrepeso, é que você precisa conhecer as marmitas produzidas pela Marcela, que tem tempero adequado, que tem cardápio de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda e sem repetição. E aquela alimentação nutritiva e que satisfaz. Pensou em alimentação saudável, nutritiva e espetacular? Fit Mineira com a Marcela. O contato deles está aí na telinha. Mas voltando aqui, Lucas, conta pra gente, ainda tem desafios, ainda hoje, quase 20 anos já, músico e líder de louvor? Bom, alguns desafios a gente sempre tem. Eu acho que se não tiver desafio, a gente tá, né, tem alguma coisa errada. E né? nem cresce, né? Não cresce. Por exemplo, eu tinha uma barreira, uma dificuldade, que era a questão da composição, né? E em 20 O anos. que é composição? Explica pra gente, porque tem pessoas Sim, ali claro. que, semelhantemente a mim, o que é composição? Composição pra mim é trem. Vamos lá. Composição, compor músicas, né? Você escrever uma música, fazer os arranjos, né? Deixar a música pronta. Então, assim, esse era um desafio para mim, porque nesses 20 anos eu ainda não tinha tentado, não tinha arriscado, né? E aí eu fui num congresso
há umas semanas atrás com o parceirão Tony, era pro Tony estar aqui hoje, o Tony tá tendo aula, não pôde estar aqui, mas o Tony me levou junto com ele, com a esposa, com uma turma. A gente foi em São Paulo, no Congresso do Canto das Igrejas, com o Baruch, né? Que o Baruch é, assim, sou fãzaço dele, acompanho o trabalho dele já há bastante tempo. E lá eles falaram bastante sobre isso, né? Da questão de compor. Né, e algumas pessoas que compõem o time deles lá falando, né, que elas tinham, elas se sentiam incapazes e que não tinham, né, nenhuma ideia, se achavam inferiores aos compositores, e aí parece que a chave virou. Eu voltei na madrugada de sábado para domingo, na terça-feira eu já tinha uma música escrita. Uau! Uma música escrita que tá assim, em processo de produção ainda, né? Tô com alguns parceiros aí que vão me ajudar a produzir os arranjos e tudo. Acredito que agora no primeiro mês aí de 2026 a gente já consegue liberar essa música. E eu já tenho até o registro, né, na associação de músicos, né, para poder fazer esse registro e tal. Quem sabe um dia alguém vai querer gravar a música. Uma música muito congregacional, uma música que fala sobre Deus, né? Sobre aquilo que ele tem capacidade de fazer nas nossas vidas, né? Um Deus que tem capacidade de enxergar o momento em que nós estamos vivendo. Então a música mais ou menos gira em torno disso, né? E desafios também, acho que em relação também à geração que a gente vive hoje, né? Quando eu comecei, a gente não tinha os smartphones, a internet ainda era discada, a gente precisava ir nas lan houses da vida para poder imprimir uma música, né? Então, assim, isso a gente está falando de 20 anos atrás. Hoje é tudo muito rápido. A gente tem a informação aqui no celular ao tempo todo. Então, talvez a geração de hoje ela ainda não entende, né, a importância de certas coisas, né? Então o desafio talvez seja esse, de fazer com que pessoas da minha geração ou até mesmo da geração passada um pouco e da atual se entendam dentro de um time, né? Hoje eu estou na liderança do Ministério de Louvor lá da Primeira Igreja Batista, igreja que eu sou membro. Então eu tenho ali algo em torno de 14, 15 pessoas no time de músicos, né? Entre cantores e músicos, e mais uma galera também que mexe no som, algo em torno aí de 4 ou 5 pessoas. Então a gente tenta, é o que eu sempre prezo por eles, né? E falo para eles. A gente tem que ter um clima bacana lá. A gente tem que entender que a gente ali é uma família, a gente está ali em prol do reino. A gente está prestando um serviço ao Senhor. Então não tem aquele que é o melhor ou que é o pior, não tem quem é mais favorito ou menos favorito, não tem isso. A gente tem que sempre tratar todos com equidade. Eu acho que nem igualdade. Eu acho que a equidade ela fala mais alto nesse sentido. Porque a gente tem que tratar um diferente do outro mesmo, na sua dificuldade. A gente tem que ser plataforma para as pessoas, né? Então, hoje eu acho que os desafios são esses: tentar equalizar tudo, tentar administrar o tempo, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais hoje tem é a falta de tempo, né? A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que a gente quer que o dia tenha 48 horas. E não tem, só tem 24 e muita coisa fica para trás. Mas eu acho que esses são os desafios que a gente tem para poder alinhar e superar. Como conseguir, certo? Alinhar vida pessoal, profissional e religiosa. E aí? Difícil. É difícil, porque assim, eu vou me basear num vídeo que eu vi há um tempo atrás, né, que foi colocado lá no grupo da nossa liderança, que assim, o pastor ali então, dizendo no vídeo, ele fala sobre a questão pós-pandemia, que a igreja, segundo ele, virou uma igreja híbrida, né? Uma igreja que ela hoje ela tipo, ela não consegue estar 100% os membros ali 100% entregues, porque a vida virou uma loucura. Acho que a pandemia só assim, ela descortinou talvez aquilo que a gente, né, mais faz hoje, que viver correndo atrás do tempo, atrás do vento, enfim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas, hoje elas têm família, elas trabalham, eu vou falar da minha realidade, né? Eu com a minha esposa, a gente trabalha de segunda a sexta, hoje a Liz fica com a minha mãe, né, pra gente poder trabalhar por enquanto. Então, assim, a gente chega em casa muitas vezes cansado, tem comida para fazer, tem casa para limpar,
tem a vida familiar também com os nossos pais, né? Nossos entes queridos que a gente também tem que administrar. Tem hora que a gente tem que ter um reset, ter um momento de lazer com a família, sair para comer alguma coisa, ir a alguma cidade e tal. Então, assim, é desafiador, né? Então, equilibrar tudo isso é muito difícil. Então, eu vejo que em alguns momentos a gente precisa respirar. Então, eu falo por mim, né? A minha experiência hoje, eu tenho os dias que eu seleciono para eu poder cumprir com a minha obrigação, né, de estar ministrando, que é um prazer enorme. Eu amo fazer isso em igreja, estar no meio da igreja. Para mim, estar em comunidade é muito importante. E principalmente quando a comunidade acaba adorando a Deus junto, cantando coisas que estão na Bíblia, verdades bíblicas, e isso vai edificando cada um. Então, a pessoa muitas vezes entra ali com o coração vazio ou cheio de preocupações, ela sai aliviada porque ela está cantando coisas maravilhosas que Deus pode fazer. Então, eu tento passar as minhas disponibilidades, né? Um exemplo, no mês de 5 semanas, eu acabo tocando e ministrando 3 vezes, né? Sobra 2. E nesses 2, se eu não tiver nenhum compromisso, eu ainda fico na igreja, estou lá participando, né? Mas, geralmente, se eu tenho um compromisso, eu prefiro dar prioridade para minha família, porque a família também é um ministério. Eu não tenho só o Ministério de Louvor como ministério, a família também é um ministério muito importante. Ainda mais na fase em que nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, tem dias que a Lisa acorda de madrugada, tem dias que não. Tem sábados que eu estou em casa, tem sábados que eu estou ensaiando. E, além do mais, a questão do trabalho, que já é de segunda a sexta, é rotineiro, né? É cansativo também. Então, equilibrar tudo isso é um desafio. Mas a gente vai tentando, né? Não tem uma fórmula mágica para isso. A gente tem que ir vivendo e tentando. E às vezes a gente deixa uma coisa para trás, às vezes a gente desagrada algumas pessoas, algumas coisas, mas faz parte da vida. Viu, Carlinho? O que ele falou aí, eu acho interessante, assim, eu vi uma vez um pastor, não vou lembrar qual que falou, é Deus sobre todas as coisas, né? Que foi, tá nos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o que ele criou, que é a família, né? Que é algo mais importante depois de Deus nessa terra é a nossa família. Com certeza. Depois, o trabalho, porque a gente precisa sustentar a nossa família. Depois vem a igreja. A gente não pode, eu entendo que eu também faço parte, ajudo, não toco nada, mas eu sou parte da técnica da mídia lá. Mas primeiro é a família. Depois a igreja, a gente tem, não estou dizendo para não ir, não. Fazer nada também não, mas a gente tem que dar, como você fez aí, prioridade para a família. Carlinhos, falando em prioridades, a gente tem que dar uma prioridade como a gente homens, né? E chegar bem bonito para a esposa, dar prioridade. Então, a gente tem que andar bem alinhado, né? Hoje eu fui lá, Barbearia do Rei. Ah, então tá explicado. Então, tá explicado. O Carlinhos não começa, não. Ah, olha, vocês não estão vendo, mas hoje ele tá com o cabelinho alinhado, a barba aparada. Então tá explicado. Hoje O Luiz Otávio é top, viu, cara? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Então, por isso, hoje ele foi lá na Barbearia do Rei e veio pra cá igual um príncipe. Tá explicado, então. Beleza, eles não prometem. Não prometem porque a gente tá vendo aqui o Carlão, ele só tá com o cabelo alinhado e a barba parada. Continua com a mesma feição de sempre. Mas, enfim, isso é importante também. Estamos aí em pleno Natal. Nada de querer aparecer com o Papai Noel, queridão. Então, cuida aí da sua barba, cuida do seu cabelo, tenha uma boa aparência, aproveite 2026 para fazer uma visita lá para a Barbearia do Rei. E falando que você ficou conhecendo a Barbearia do Rei por intermédio do podcast, a água é na faixa. Não esquece disso. Carlinhos, é o café. O café é top, viu? O café dele é top. Nossa. Eu vou lá fazer a barba. Vou lá aparar a barba. Vai lá, você vai gostar. Você também, Lucas, vai lá. Eu quase não tenho barba, mas qualquer dia eu vou aparecer lá. O Lucas vai, certo? Luiz Otávio, próxima vez, tenta deixar o rapaz aí mais... Tá? Porque ele tá demais hoje, viu, Luiz Otávio? Ele tá assim, soltinho. Mas enfim. Carlinhos, hoje é Natal, Carlinhos. Entendi. Hoje a gente comemora o nascimento do nosso Salvador. Então, aleluia, isso é verdade. Não, isso aí você tem razão, Carlão. Então, para entrar em contato com o pessoal da Barbearia do Rei, o telefone deles está aí na telinha. E para você que colocou na sua agenda de 2026 dar
publicidade para sua empresa e quer ver a sua empresa também sendo falada aqui no podcast Soltando o Verbo, aí você precisa entrar em contato com a AG7 Produções. Eles têm condições de te orientar e explicar como você vai fazer parte dessa equipe aqui e ter o seu nome divulgado por este galã que vos fala. Mas voltando, Lucas. Posso dar um gancho? Te Claro, interrompendo? fica à Deixa eu vontade. pegar um gancho no que o Carlão disse ali, que eu acho muito interessante e concordo muito com a visão, né, que ele trouxe. Porque assim, eu vejo, cara, que ultimamente a gente tem que tomar muito cuidado com o ativismo, né? Às vezes a gente, Verdade. né, a gente tá ali dentro de uma igreja, isso é qualquer igreja. A gente tem que entender muitas vezes que as pessoas fazem as coisas por amor, né? É por amor. Senão a gente acaba, né, um exemplo, né? A gente acaba sendo um judaísmo melhorado, porque o judaísmo nada mais era do que os ritos, né? Todo mundo fica ali preso no rito, tem que ser feito daquela forma, porque Deus se agrada desse jeito e tal. E com a vinda de Cristo, Jesus rasgou o véu, né? Não existe mais isso. Então a gente tem que entender que realmente a gente faz por amor, né? A gente tem Sim. as nossas obrigações, mas há uma escala de prioridades que muitas vezes não pode ser quebrada. Porque veja bem, se a gente fica muito no ativismo também, a gente deixa coisas para trás. Exato. Por exemplo, como que eu posso deixar a minha família para trás? Não existe isso. Como que eu posso deixar o meu trabalho para trás? Não tem como, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o sustento, a gente precisa gerar o nosso recurso. Então, eu acho que tudo é mediante equilíbrio. A gente tem que pesar as coisas na balança, entender que, né, são pessoas muitas vezes que vêm de uma carga de trabalho. Tem gente às vezes que trabalha até em 2 empregos e tá lá fazendo mágica. Conheço uma pessoa assim. Lá no ministério eu tenho uma pessoa assim, né, que trabalha em 2 empregos, tem família e o cara faz mágica e consegue, né, fazer as coisas para o Senhor, muito bem feito. Mas isso tudo é com amor, não pode ser com peso. Eu penso muito nisso. Exatamente. Porque se eu coloco fardo sobre as pessoas, fica muito difícil delas responderem positivamente a principalmente um chamado que Deus compartilhou com elas. Exato. Então, acho que essa sensibilidade precisa ter. Precisa ter, porque senão a gente acaba frustrando pessoas, machucando pessoas. E não é isso. Acho que o serviço dentro da igreja para o Senhor é uma coisa leve. Tem que ser uma coisa na base Não do pode ser amor. como se fosse uma obrigação, né? Exato. De E jeito nenhum. algumas igrejas também não pode sobrecarregar uma pessoa, né? Então, Exatamente. eu sei como que é. Perfeito. Lucas, o que seria uma vida com Deus? Uma vida com Deus, uma boa pergunta. Acho que uma vida com Deus é uma vida todos os dias você primeiro sabendo que ele existe, que ele habita dentro de você e você também tendo esse relacionamento com ele diariamente, né? Confesso que para mim muitas vezes a dificuldade do tempo é enorme, né? Mediante tudo que eu já falei, que eu mencionei que eu faço aqui, né? Eu não fico parado quase dia que nenhum, a não ser nas minhas férias, né? Quando chega as férias, a gente dá uma viajada, a gente vai lá pro Nordeste. Acho que nesse ano a gente vai visitar o Daniel lá em Itajaí. Então, assim, aí é onde eu consigo desligar por uma semana, mais ou menos, 10 dias. Mas eu acho que a questão de ter o Senhor dentro de nós, a gente precisa também conhecê-lo e entender como que eu me aproximo dele, né? Então, pela oração, pela busca todos os dias, pela palavra, ouvindo um louvor. Às vezes a pessoa tem dificuldade de leitura, mas às vezes ela tá ali no dia a dia, no carro, ou andando com o seu fone, ela consegue escutar uma música, e aquela música, Deus fala poderosamente com ela. Então, uma vida com Deus é essa, é uma vida diária de oração, saber que Ele habita em nós, que Ele está conosco, porque às vezes a gente, né, cai naquela coisa de ser autossuficiente. Dá a impressão que nós somos os senhores das nossas vidas, quando na verdade Deus é o Senhor das nossas vidas, né? A gente precisa colocar Ele como prioridade, colocar Ele no centro. Então, uma vida com Deus é essa. Eu procuro sempre estar orando, não somente pelos meus interesses, porque eu acho também que orar todo dia pela mesma coisa é uma vã repetição. Eu acho que Deus conhece. Mas a gente tem que orar também pelas pessoas, pelas circunstâncias, poder abençoar vidas. Tem pessoas às vezes que estão passando por problemas que a gente, assim, na pele a gente nem. Só sentindo, né? Só quem sente na pele sabe o que é.
Então a gente precisa se atentar a isso, né? Carlão, vou provocar ele. Não começa, Carlinho. Eu falei que eu não ia provocar, mas. Não. Lucas, Deus sabe do que eu preciso? Sabe? Se ele sabe do que eu preciso, por que, que eu vou pedir pra ele o que eu preciso se ele sabe do que eu preciso? É doideira. É doideira. Talvez porque, assim, a oração me aproxima do Senhor, né? E eu acho que a oração, muitas vezes, ela tem que ser feita, por exemplo, Deus sabe o que eu preciso. Eu tenho alguns planos agora para 2026. Deus sabe que eu preciso trocar o carro, porque o porta-mala agora já não comporta mais as coisas e tudo. Mas a vontade é de Deus. O meu sonho, o meu pedido, a minha oração, ela tem que convergir com a vontade de Deus. Mas Deus, ele sabe, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, né? Mas eu acho que a gente ora justamente para até mesmo falar assim, ó Deus, tá me escutando mesmo? O senhor tá aí, né? Mas eu acho que a oração é para aumentar a nossa fé também. Mas sabe por quê, Lucas? Por quê? Porque quando ele fizer, eu sei que foi ele quem fez. Exatamente. Perfeito. Isso é loucura. Doideira. Andar com Deus é loucura. Exatamente. Certo. Lucas, fazer umas perguntas pra você, bate-bola, bem rapidinho. Vamos lá. Tá? Não pensa muito pra responder, não. Certo. Combinado? Combinado. Tá? Um dia fazendo o que você ama. Uma coisa só? Fique à vontade. Ministrando louvor na igreja, estar com a minha família, viajando e acompanhando o crescimento da Liz, jogar meu futebol. São coisas que eu amo fazer. Maravilha. Uma palavra que tira o seu sorriso. Tira meu sorriso. Injustiça. Um desejo hoje para 2026. Saúde para poder cuidar da minha família. Maravilha. Uma lembrança que marcou você. Vai chorar não. Uma lembrança que marca, assim, é o ano de 2021, né? Que foi o ano que a gente perdeu meu pai, né? Acho que essa marca é uma marca que, assim, fica eternamente, né? Mas, em contrapartida, foi um ano de perda para nós, mas um ano que o Senhor ganhou, né? E a oração foi que Deus fizesse a vontade dele. Então, a vontade dele nem sempre é a nossa, né? Mas eu acho que é isso. Fica uma saudade, um vazio muito grande, mas temos que conviver com isso, né? Não queria chorar, mas hoje não teve jeito. Não teve jeito. E conforme eu te falei aquele dia, eu não imaginava que eu amava tanto teu pai. Pois é. E eu lembro de você falando isso pra mim no carro, né? E, assim, um parênteses, né? Deixa eu quebrar um pouquinho essa questão do jogo rápido. Quando a gente se conheceu em 2012, né? A gente acha que a gente conhece as pessoas e eu lembro de você chamando a gente pra ir pra sua casa e ali era um point dos videogames e tudo, né? Com o Thales e aí meu pai também veio junto, né? E a gente ficou tão amigo que era a gente na sua casa, você na nossa, o tempo todo. Mas eu acho que Deus sabia que eu precisava te conhecer. Deus colocou você no meu caminho e no caminho da nossa família, porque naquele dia, o dia trágico, né, quem me ajudou foi você. E eu lembro de todo o dia, tudo que aconteceu. Então, assim, agradeço a Deus por sua vida, porque você pôde me ajudar naquele dia, dar suporte para mim e para minha família. Meu queridão. A gente não entende os propósitos de Deus até viver esses propósitos de Deus. Tem uma pessoa que eu ando seguindo ultimamente, ele diz que coincidência são pseudônimos da assinatura de Deus. E faz todo sentido. Muito lindo. Forte isso aí, Carlinhos. Muito forte. Coincidências são pseudônimos das assinaturas de Deus. Mas enfim. Uma comida que não comeria por nada. Essa é fácil. Camarão. Sou alérgico. Descobri na lua de mel, inclusive, né? Porto Seguro. Isso daí a gente vai deixar a hora que a gente chamar ele aqui de novo, a gente conta isso, tá? Um momento de aprendizado
vivido. Momento de aprendizado vivido. Acho que eu vou voltar nessa questão do meu pai, né? Porque assim, a gente vai vivendo e são coisas que fazem parte da vida, mas que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E quando acontece, a gente perde o chão, né? A gente fica mal e confesso que demorou anos, né? Pelo menos aí vai fazer 5 anos agora em abril, então demorou aí 3 anos, 4 anos no máximo aí para poder superar tudo isso e hoje lembrar com mais saudade do que dor, né? Mas eu acho que passar por esse luto foi um grande aprendizado que eu tive. Acredito que eu já até saiba a resposta, mas vou te perguntar. Um abraço que você daria hoje em alguém que não está mais aqui? Meu pai. Com certeza. Uma história sua que daria tema de um filme. História minha que daria tema de um filme. Ah, cara, eu acho que é a história minha e da Lid. Né? Acho que sim. A gente começou a namorar e num período não deu certo. E depois de 1 ano a gente se reencontrou, assim. Não que a gente ficou 1 ano separado, né? Afastado. A gente se via quase toda semana, a gente malhava junto na mesma academia e tudo. Mas eu acho que eu em algum momento vi que eu tinha talvez perdido uma mulher incrível, a mulher da minha vida. E aí eu tive uma segunda chance que eu não podia deixar escapar. Então acho que daria um belo filme essa história. Tá. Uma pessoa, uma palavra e um gesto. Uma pessoa. Minha mãe. Minha mãe é muito forte, cara. Assim, passar por tudo que ela passou e tá de pé. Então, assim, minha mãe é uma palavra forte para esse momento. Qual que é o segundo? Uma pessoa, uma palavra e um gesto. Uma palavra. Amor. Eu acho que o gesto seria a cordialidade. É um gesto bonito que às vezes as pessoas não conseguem ter, né? Cordialidade, diria também empatia, que eu acho que é o que hoje mais falta. Maravilha. Complete agora a seguinte frase. Eu quero sempre. Quero sempre amar a Deus sobre todas as coisas, a minha família e aprender a amar as pessoas, amar o meu próximo. Maravilha, Lucas. Maravilha. O Lucas, a gente sempre traz os nossos convidados aqui, pede para eles trazer algo que registrou a passagem deles por aqui. O que você trouxe hoje para registrar a sua passagem aqui e o porquê? Cara, o que eu trouxe hoje, assim, fui pego de surpresa e tive que sair correndo para poder achar alguma coisa. Né? Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito, né? E meu pai também gostava muito, que é doce. Então eu trouxe aí um chocolate para poder adoçar a vida aí sua. O Carlão, Carlão? aí também. Quem que não gosta de um doce? Não, maravilha. Aí. Eu só quero ver, Carlão, se vai ter o merchan aí, né? Ih, é mesmo, Carlinhos. Eu só quero ver isso daí. Sabe? Ó, Ferreiro, Ó, ajuda nós aí, Aí, ó. ó, Olha, ó, tá aqui, Ferreira, ó. Ó, Ferreiro. Ó, Ferreira, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Tá aí, Ferreira. Tá aí. Certo. Lucas, você acha que você conseguiria nos alegrar com uma capela? Rapaz. Não, fique à vontade. Se achar que sim, sim. Se achar que não, não. Vamos lá. Talvez eu vou dar um spoilerzinho aqui da canção. Toma Certo. cuidado com os direitos, hein? Verdade, já tá registrada. A minha pode, né? Hã? A minha pode. Ah, não. Aí, Ou não? direito é sua? É. Aí sim, Carlinhos, coisa Então, top. Então aí nós vamos fazer o seguinte. Você deixa uma mensagem final, eu faço o encerramento e aí volta para você e encerramos com a capela da sua música. Pode ser? Pode ser. Então deixa a mensagem final para o pessoal. Bom, pessoal, primeiramente, Feliz Natal para vocês, né? Para toda a família de vocês. O sentido do Natal a gente sabe que as pessoas se reúnem, que as pessoas dão presentes, mas o verdadeiro sentido do Natal é que Cristo nasceu, veio ao mundo para compartilhar, né, do Evangelho, da missão dele e veio também morrer em nosso lugar. Então que vocês tenham um Feliz Natal, que Jesus, né, habite aí em cada coração, em cada lar, trazendo paz, trazendo bênçãos, né, para a vida de vocês todos
e que vocês tenham também um 2026 abençoado, próspero, que seja um ano de conquistas, um ano de bênçãos para todos nós. Maravilha. Você que nos acompanhou desde o início, o Lucas mencionou como que ele se tornou torcedor do Flamengo. Dentre vários times, Lucas escolheu torcer pelo Flamengo. Mas Cristo não é escolha. Cristo é decisão. Quando as pessoas entenderem a diferença de escolha e decisão, a vida das pessoas irão mudar. E eu digo isso por experiência própria, porque um dia eu tive o privilégio de escolher por Cristo. E de lá para cá, não vou dizer para você que a minha vida se tornou um mar de rosas, porque ele mesmo disse em dado momento que no mundo teríamos aflições. Mas ele também disse que estaria comigo por todos os dias da minha vida. E essa companhia inseparável dele é que tem sido o meu porto seguro para me ajudar a vencer cada obstáculo da minha jornada. Então, um Feliz Natal para você, para sua família e reflita, Cristo é decisão. Lucas, nos abençoe aí com uma capela de sua autoria. Vamos lá, vai ser só o refrão, tá? A música ficou mais ou menos assim. Que és maravilhoso, que és majestoso, incomparável, tão sublime. Meus lábios declaram a tua bondade de eternidade a eternidade. Isso aí. Tchauzinho, pessoal. Até mais.